Olá, sejam bem-vindas a Filhos de Casamento, um canal de histórias reais que tem ajudado inúmeras mulheres e homens também a saírem de relacionamentos abusivos. Se você tem alguma história, algum divórcio, algum fim de casamento que foi traumático e tem índices de relacionamentos abusivos, saiba que a sua história pode ajudar alguém. A história de hoje tem como título Ele engravidou eu e a amante e sumiu. A nossa depoente ela fala que hoje ela consegue contar parte dessa história sem chorar, sem raiva e sem rancor. Foram anos trabalhando o psicológico e tudo foi na marra. Ela enfrentou as dores que não cabiam em palavras. Ela era apenas uma menina tentando ser amada e foi manipulada, traída e abandonada. E quando ela estava grávida, ela descobriu que o genitor da sua filha tinha engravidado outra pessoa. Ele não assumiu nenhum dos dois filhos e simplesmente sumiu. E hoje ela fala que essa parte é indiferente na vida dela. Então, ela diz que ela traz esse relato não só para que conheçam a história dela, mas para fazer principalmente um alerta a todas as mulheres e adolescentes. A vocês que acompanham o canal, reflitam e entendam. Jamais aceitem isso, jamais se deixem ser agredida como eu fui. Então, vamos acompanhar agora o relato da nossa depoente. Se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de mulheres que vocês conhecem e ajudem a salvar a vida de alguém também. Eu conheci ele quando eu tinha 13 anos, através das redes sociais, na época chamado Orkut. Ele era 3 anos mais velho do que eu. E no início, tudo parecia ser muito inocente. Nós não morávamos na mesma cidade, então nós nos marcamos de nos encontrar. Ele veio e foi tudo muito legal. Então, o nosso namoro ele começou à distância. No começo era tudo bacana, né? Bonitinho, era cheio de mensagens carinhosas e alguns planos. Ele foi o meu primeiro namorado. Eu tinha 13 anos. Mas como ele era mais velho, ele tinha uma visão mais madura. Resumindo, ele já tinha um pouco mais de maldade do mundo. E ele tinha muitos ciúmes de mim. Logo começaram os sinais. Eu não podia usar uma calça justa, eu não podia usar brinco ou um esmalte vermelho. Na minha inocência, eu achava que isso era normal, que fazia parte do jeito de homem querer proteger quem ama. Mas, na verdade, era o início de algo que eu ainda não entendia: o controle e as agressões. Aqui, logo no começo do relato, ele demonstrou desde o início a personalidade que ele tinha, né, o poder abusivo que ele tinha. Ele não esperou muito tempo para começar a demonstrar quem ele realmente é. Ele começou desde o início mesmo. Então, com o tempo, ele acabou se tornando cada vez mais possessivo. Ele fazia comentários depreciativos sobre a minha aparência, dizendo que eu era muito magra e que ninguém me escolheria se ele não estivesse comigo. Isso me afetou muito a minha autoestima. Ele frequentava na academia e se achava superior fisicamente em relação às outras pessoas. Ele se achava muito musculoso, mas ele não era. E ele usava muito anabolizante para ficar cada vez mais forte. E influenciado pelo que via ao redor, ele começou a me pressionar para que eu também mudasse meu corpo. E ele acabou me obrigando a usar também os anabolizantes. Tudo para alcançar um padrão de aparência que ele queria. Mas mesmo alcançando os resultados, ele sempre dizia que não era o suficiente. Ele me chamava de franga, que é um termo usado pelos fisiculturistas, né, para quem não tem shape, né, para que todos entendam melhor. Como eu já estava ficando com um corpo mais bonito, né, estava tendo resultado, as bombas, né, que eles estavam usando,
ela começou a ter resultados, o corpo começou a ficar mais bonito e aquilo ali foi deixando ele mais possessivo. Então, qualquer calça que ela usasse, que não fosse do gosto dele, ele a agredia. À medida que o tempo foi passando, no caso anos, as cobranças elas aumentaram. Eu me esforçava cada vez mais para agradá-lo, principalmente nos finais de semana que ele vinha me visitar. Chegou a um ponto que eu cheguei a esconder os sinais das discussões que nós tínhamos. Eu ia para a escola usando um cachecol, mesmo no calor, para que as marcas das agressões não aparecessem. E eu achava que aquilo ali era o preço que eu precisava pagar para manter o relacionamento. Em uma ocasião, ele sugeriu que me ensinaria técnicas de defesa pessoal, mas em tom de brincadeira. Ele pediu para que eu aplicasse o famoso mata-leão nele, mas como eu tinha menos força, eu não consegui segurar, então não funcionou a técnica comigo. Aí ele virou para mim e disse que ele ia me mostrar como era que se fazia. Então ele me segurou pelo pescoço e passou dos limites. Eu pedi para que ele parasse, batia no braço dele e ele insistia na agressão. Até que eu desmaiei. Eu perdi a consciência ali mesmo por um breve período. Não sei quanto tempo eu fiquei desacordada. E quando eu despertei, ele não falou nada, não me pediu desculpas, apenas ficou em silêncio, como se aquilo ali fosse algo normal. As conversas entre nós também começaram a mudar. Ele falava muito sobre temas sexuais que me deixavam desconfortável, pressionando para que a nossa relação evoluísse de maneira que eu ainda não me sentia pronta. Ele usava o argumento de que era natural, que era normal que acontecesse. E em um relacionamento, as pessoas, elas tinham relações sexuais. E se eu não cedesse, ele iria ter que buscar em outro lugar. Então, movida pela dependência emocional que já era muito forte, eu acabei cedendo, mesmo não estando emocionalmente preparada. Então, o relacionamento seguiu por uns anos e o ciclo de controle, manipulação emocional e muitas dificuldades que naquela época eu não sabia como enfrentar ou sequer reconhecia que eram erradas. Continuou. Então, quando nós começamos a namorar, a minha mãe ligou para dele, né, para que elas conversassem sobre o nosso relacionamento, porque ele sempre vinha aos finais de semana para ficar na minha casa, e como ela trabalhava muito, ela não sabia de como era o nosso relacionamento. Então ela ligou para a mãe dele para saber, né, para conversar coisas de mãe. E eu lembro da frase que a mãe dele soltou, que foi: "Segura a sua cabrita, porque meu bode está solto". O tipo do jeito que o rapaz ele tá ali para se divertir e a mãe que tem que zelar, né, pela dignidade da filha. E eu sempre achei a mãe dele esquisita. E sim, ela era super machista. Eu sou filha de pais separados. E como eu morava com a minha mãe e ela trabalhava o dia todo, ela não via as agressões. E eu tinha medo de falar porque eu já achava aquilo ali normal. Vamos lembrar que quando ela começou a namorar com ele, ela tinha 13 anos e ele já tinha 16. Então ela estava começando a descobrir o mundo. E ele mostrou para ela um mundo que era dele. Então, na cabecinha dela, tudo que estava acontecendo era completamente normal, tá? Então, na época, eu tinha telefone fixo em casa. E quando ele ligava ou mandava mensagem e eu não atendia, ele ligava para o meu celular e mandava eu provar se eu estava em casa mesmo ou não. Ele pedia até para fazer os cachorros latirem, para provar que eu realmente estava em casa. Tudo para me controlar. Como ele era extremamente ciumento, eu comecei a ser também. E a fazer as mesmas coisas que ele fazia, porque eu achava que aquilo ali era normal. Então, um certo dia, eu fui para academia.
E lá eu tirei uma foto no espelho. E quando ele viu a foto, ele ficou transtornado, porque ele jurava que eu estava usando um brinco de argola e que eu tinha usado aquilo para me aparecer para as outras pessoas. Mas eu não estava usando brinco. Eu jamais iria fazer algo contra a vontade dele. Nós discutimos pelo telefone e quando ele veio no final de semana, nós discutimos novamente sobre aquela mesma situação e ele só parou quando ele me agrediu novamente. Como nós já tínhamos relações sexuais, ele começou a insistir muito para chamar uma amiga e até outras garotas para participarem das relações. E eu aceitava porque eu morria de medo de perdê-lo. E aí nós já vemos, né, a dependência emocional que essa moça tinha desse rapaz. E as coisas começaram a acontecer e eu já não tinha controle daquele relacionamento. Eu era apenas dominada. Ele mandava e eu fazia. Foi quando eu descobri que eu estava grávida. Na época, eu já tinha 16 anos. Como eu descobri? Eu trabalhava numa empresa de menor aprendiz e lá uma das minhas amigas já tinha desconfiança que ela estava grávida. Então, ali no grupo, brincamos de verdade desafio. E um dos desafios era, né, fazer um exame para de gravidez, né, para saber se você estava grávida ou não. E aí, ela já estava desconfiando, ela foi lá e fez e pediu para que eu fizesse com ela também esse exame. Mas na época eu já tomava anticoncepcional, então eu fiz só por fazer. Só que meu exame deu positivo. Eu fiquei em estado de desespero. Fui lá e no mesmo dia eu fiz 7 exames de farmácia, que eu não estava acreditando no que estava acontecendo. E então no dia seguinte eu fui no posto e eu fiz um exame de gravidez sanguíneo, né? E deu o resultado positivo. Na mesma hora, eu peguei aquele resultado e liguei para o genitor da minha filha. E desesperada, a forma de como ele reagiu foi dizendo que ele não estava preparado para aquilo, que ele não tinha intenção nenhuma de me engravidar e que ele não queria ter filho naquele momento, porque ia atrapalhar a vida dele. Ele estava indo muito bem no trabalho e aquilo ali iria atrapalhá-lo. Ele surtou e negou completamente. Foi quando ele começou a me manipular novamente, dizendo que se eu desse prosseguimento com aquela gestação, eu estaria ciente que aquilo iria acabar com a minha vida e que a criança ia me empatar de viver, que eu era muito nova, que ele não tinha como me ajudar. Enfim, ele deu inúmeras desculpas para abandonar a criança. Então, nós brigamos muito por telefone mesmo. E eu fiquei muito assustada, porque eu jamais imaginava que ele fosse agir com tanta frieza. Fui para casa completamente desolada e eu precisava contar para minha mãe. Então, eu escrevi uma carta e deixei em cima da cabeceira dela. E eu fui para o quarto e apenas esperei. Né? A minha mãe chegou do trabalho, viu a carta, leu, mas ela não me recriminou. Não porque não ia adiantar nada, né, a recriminação, mas ela apenas decidiu me acolher. Então, eu fui, ela me acompanhou para fazer o primeiro ultrassom, e eu animada, eu enviei as fotos desse ultrassom para ele, e ele me ignorou por horas. E quando ele resolveu aparecer, ele já veio com a manipulação para que eu abortasse a criança. E que se eu não fizesse aquilo, a minha vida ficaria arruinada. E ele falou inúmeras coisas, tentando entrar na minha cabeça para que eu fizesse aquilo que ele queria. E eu realmente pensei naquilo ali por muitos dias. Mas eu acabei desistindo porque a criança não tinha culpa.
O tempo foi passando e eu sempre desconfiei que ele me traía. Nós morávamos em cidades diferentes, nós nos víamos somente aos finais de semana e o ciúme que ele tinha era muito possessivo, então colocava aquela pulguinha atrás da minha orelha. Mas eu jamais imaginei que a pessoa com quem ele me traía era do trabalho dele. E por isso ele tinha tanta obsessão pela empresa e o medo de perder o emprego lá. Né? Foi quando eu descobri que ela também estava grávida dele e ela não sabia que ele ainda estava comigo. Ele já tinha um relacionamento há muito tempo e da mesma forma que ele fazia comigo, ele também fazia com ela. Então os abusos eles se repetiam com as duas. Então quando ele descobriu que ela estava grávida, ele simplesmente sumiu e não assumiu nenhum dos filhos. Ele ainda se fez presente até uma certa parte da minha gravidez, mas ele não parou com os abusos. Foi quando eu não aguentei e falei para minha mãe, e ela tomou as providências para que aquilo não acontecesse mais. Foi quando ele deu um tempo, mas todas as vezes que eu me queixava de algo, ele dizia que era frescura, que eram os hormônios. E a gravidez foi passando, mas ele não gostava de participar de nada, né? Então, como foi que eu descobri que eles tinham a outra pessoa? Né? Aqui ela vai relatar. Quando eu descobri, foi na festa de fim de ano. A minha família queria comemorar na praia. Então, a família da minha mãe, que era com quem eu morava, alugou uma casa para que todos se reunissem lá. Quando ele soube, ele ficou indignado, porque ia ter homens lá, e ele não aceitava isso. Só que os homens que estariam na festa de fim de ano eram todos meus parentes. E então eu chamei, só que ele não aceitou. Ele disse que ia passar com a família dele. E ele começou a dar muitas desculpas. Quando eu disse a ele que iria falar com a minha mãe para que eu pudesse ir, ele imediatamente disse que não, que o padrasto dele não aceitava que a namorada dele, grávida, dormisse no mesmo quarto que ele. E eu disse que não teria problema algum, que eu não dormiria lá, que eu poderia dormir em um hotel. Mas mesmo assim, ele não deixou que eu fosse. Fiquei chateada, nós brigamos novamente e eu falei, né, que eu não tinha apoio dele, que eu sabia que a mãe dele me odiava por eu não ter aceitado fazer o aborto. Nós ficamos dias sem nos falar. E quando eu abri as redes sociais da família dele, percebi que ele tinha se desmarcado em todas as fotos do Natal. E quando eu procurei mais a fundo, vi ele com uma outra moça que também estava grávida. Eu o confrontei. Foi quando ele tentou me manipular mais uma vez, mas eu não aceitei. Ele tentou me agredir mais uma vez, mas a minha família conseguiu evitar. Ele sumiu, ele abandonou a mim e a minha filha, nunca arcou com nenhuma responsabilidade. E a mãe dele, ela simplesmente o apoiou. Ela nunca ficou do meu lado e nem do lado da outra moça. A minha filha nasceu e depois de muito tempo eu conheci o meu marido, com quem eu estou casada hoje. E é ele que assumiu toda a responsabilidade de pai com ela. Em relação à outra mulher, a amante, ela também entrou em outro relacionamento e ele também assumiu o filho dela. A diferença é que a minha filha, quando ela entrou uma idade de entendimento, eu cheguei e conversei com ela, né, sobre toda a minha história e quem era o genitor dela. Ela apenas quis saber o nome e ver por foto se eu tinha alguma foto. Eu fui lá e mostrei, mas ela não demonstrou vontade alguma de querer ter alguma ligação com ele ou querer saber mais. Ela não quis saber. Então, e com o outro irmão, ela não tem contato. E o irmão dela também não sabe nada do genitor, ele não sabe nada dela. Ele acha que o pai que ele conhece é
que no caso o adotou é o pai dele verdadeiro. Então a outra mulher, né, que era amante, ela não contou nada da história pro filho até o momento, né, que está no relato. E, então, o que eu aprendi com toda a minha história? Eu aprendi que ninguém merece viver em um relacionamento onde o amor é confundido com o controle. E se você sente que precisa se anular para ser amada, saiba, isso não é amor. O amor de verdade não exige dor. Você tem valor, você merece respeito e felicidade. Nunca é tarde para recomeçar. Então, esse foi o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham identificado sinais de como é um relacionamento abusivo. Muitas vezes ele não demora anos para que ele comece a se desenvolver. Pode acontecer, como aqui na história da nossa colega. Desde o início, ele demonstrou ser o que ele era, um abusador. E se você tem alguma história com esses mesmos traços ou outros traços, compartilhem. Não tenham medo de falar, porque a sua história pode salvar, sim, a vida de alguém. Tenham consciência disso, né? Então, o maior propósito do canal Filho de Casamento é esse: salvar vidas de mulheres ou de homens que estão em perigo. Até o próximo relato.